Nasci em 1983 em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sou filho do professor de escola pública Chico dos Bonecos e da Maria Cristina, servidora pública. Desde que me conheço por gente, seu Chico, meu pai, sempre foi um sujeito amável que adorava brincar, contar histórias e escrever poesias. E tentou, de todas as formas, levar esse mundo de magia para as crianças em suas aulas. Ele me contava que, assim como eu, ele também tinha dificuldades na escola e por isso decidiu ser um bom professor, que brincava, cantava e contava histórias. Ele pensava que se algum aluno ali naquela sala, que assim como ele também tivesse muita dificuldade para aprender, pela brincadeira, essa criança aprenderia com mais facilidade. Eu sempre sonhei em poder ser aluno do meu pai, já que ele dava aula na mesma escola que eu estudava. Eu ficava imaginando como seria legal poder aprender tudo assim, de um jeito tão divertido. Era uma forma diferente de aprender. Eu percebia que ele tirava o melhor de mim, ele aproveitava aquilo que eu mais tinha facilidade e transmitia a matéria, utilizando formas lúdicas e divertidas. Era impossível não aprender com ele. Para você entender um pouco mais como eu era, eu sempre fui um garoto feliz. Porém, algumas dificuldades começaram quando o assunto era prestar atenção na aula e aprender. Eu não ia tão bem na escola quanto se esperava, principalmente quando estava na 4ª e 5ª série. Eu tentava tirar boas notas, entender o que o professor dizia, mas parecia que nada fazia sentido na minha cabeça. E por mais que eu fosse filho e neto de professores, isso não me aliviava nem um pouco. Eu gostava mesmo era de sentar na janela para ficar olhando os carros e ver os passarinhos voando. Por outro lado, eu sempre fui muito bom jogando futebol, correndo, brincando, mas parecia que isso não tinha muito valor. O importante era estar em dia com as notas da escola. Lembro do meu pai me ajudando sempre a fazer a tarefa e a estudar para as provas com uma história, com uma brincadeira ou uma música. Teve uma vez que ele estava me ensinando sobre as sílabas e ele me disse: "Tá vendo Estevão, Pevão, Mevão, Dimofevão, Seracotevão? Essas são as sílabas, mas se a gente fizer um trava-língua, fica muito mais legal com mal, Dimopau, Seracotal." No final de contas, tudo virava uma brincadeira muito divertida e para mim, esses momentos que eu passava com meu pai aprendendo de um jeito divertido era o melhor momento do mundo. Minha vida mudou quando conheci meu fiel amigo e companheiro, o pandeiro. Eu estava em uma roda de capoeira e por algum motivo meus olhos ficaram vidrados em um pandeiro. Aquele instrumento me atraiu de tal forma que não teve jeito. Quando eu vi, estava na aula de percussão estudando música. Ao estudar música, fui me sentindo capaz, valorizado, cheio de autoestima e confiante. Era uma criança atenta e disciplinada, fato que me fez começar a ir muito bem na escola. Pela primeira vez, eu sentia que era bom fazendo alguma coisa e era reconhecido por isso. Desde então, a música e a dança passaram a fazer parte da minha vida. Aos 14 anos, fui convidado a participar da Palavra Cantada, o grupo mais importante da música infantil brasileira. Fizemos shows ao redor do Brasil e aquela experiência foi incrível. Eu achava que seria músico profissional, faria shows e seria feliz. Porém, algo inusitado aconteceu. Eu estava com 22 anos e era aluno do Teatro Escola Brincante, um espaço cultural de música, dança e tradição popular brasileira. Para minha surpresa, eu fui convidado a dar uma aula neste mesmo local e acabei tomando gosto pela educação. Os anos se passaram e eu decidi então cursar faculdade de educação musical, mesmo depois de ter jurado para mim que nunca, jamais, em hipótese alguma, seria professor, porque eu não queria ter que passar pelo mesmo que meu pai passava. Ao invés de reconhecimento, ele era julgado pelos colegas por estar brincando com os alunos e por fazer coisas diferentes, fato que o fez desistir de estar dentro de sala de aula. A vida dá voltas, né?
Quando estava dando aula, eu me sentia capaz, porque estava usando o que eu mais amava, a dança, a música, e por isso sentia vivo, feliz e revigorado. Eu percebi que estar na sala de aula fazia com que eu tivesse sentido na vida, pois conseguia de alguma forma, através do meu talento, promover o desenvolvimento daqueles alunos e assim tornar o mundo um lugar melhor. A partir desse momento, eu decidi honrar meu pai e fazer com que aquela forma lúdica, divertida, encantadora pudesse estar presente dentro da sala de aula. Mas nem tudo são flores. Como professor, tive muitas dificuldades por não conseguir a atenção dos alunos, a disciplina, a interação. Foi nesse momento que eu lembrei da forma lúdica e divertida que meu pai me ensinava. Ele fazia com que eu sempre estivesse motivado para aprender e não estava sabendo passar esta mesma motivação para as crianças em sala de aula. Essa minha indignação me fez rodar o mundo em busca de respostas. Tive a oportunidade de aprender com os grandes mestres da pedagogia, como Orff, Dalcroze, Montessori, Laban, Gordon, Godard, Willems, Suzuki, e eu pude ver que existiam professores imensamente respeitados por suas ideias não convencionais de ensinar suas crianças em sala de aula, que os tornaram referência no mundo. Eles sabiam utilizar elementos como a música, como a dança, como a história, a poesia e a cultura popular como ferramenta de ensino na sala de aula. Aplicando tudo que eu aprendi com esses mestres do meu jeito, percebi que eu realmente fazia diferença na vida dos meus alunos e todo o reconhecimento que eu sempre busquei começou a aparecer. Só que eu sozinho não daria conta de levar essa forma de ensino para todas as crianças e eu queria profundamente que os outros professores sentissem o mesmo reconhecimento que eu tive. Por isso, comecei a ensinar o que estava desenvolvendo com os meus alunos em cursos, oficinas e livros para profissionais da área de educação. Mas eu sentia que os professores não estavam entendendo o meu método para aplicar com os seus alunos. A gota d'água foi quando eu fui na casa de uma amiga professora e vi meu livro fechado na prateleira mais alta. Eu perguntei, por que o meu livro está fechado lá em cima? Você não está usando ele? Eu fiz com tanto carinho. E ela respondeu, Estevão, eu sou apaixonado pelo seu trabalho, mas eu acho muito difícil. Não consigo reproduzir essas atividades com os meus alunos. E naquele dia, eu soube que se eu quisesse ensinar para os professores como tirar o melhor de seus alunos, utilizando a brincadeira como ferramenta de ensino, as coisas teriam que ser mais simples. Isso ficou na minha cabeça por meses, até que eu descobri que existem 7 habilidades essenciais presentes em toda criança, que podem ser desenvolvidas através da brincadeira, utilizando um bom repertório de atividades brincantes. Naquele momento eu descobri o que faltava para que os professores conseguissem aplicar o meu método. Um bom repertório com um passo a passo guiado sem precisar de tanta teoria, de como aplicar a brincadeira como ferramenta de ensino. Tudo muito, muito prático. Eu pensei em cada detalhe de como tinha que ser cada atividade, cada música, cada coreografia, cada história, garantindo a força que move toda criança, que é sentirem-se capazes e desafiadas ao mesmo tempo. O andamento da música, que vai acelerando aos poucos e ganhando novos instrumentos diferentes a cada repetição, não deixam os alunos esquecerem que estão em um desafio mirabolante. A música e a dança pensadas para a brincadeira dão a base para a criação de uma história em movimento, que irá fazer os alunos sentirem-se criativos, confiantes e felizes, fundamentos básicos para a aprendizagem de qualquer ser humano. Descobri que, entrelaçando jogos de linguagem, brincadeiras musicais, pude criar uma ferramenta que torna a alfabetização um momento de diversão por trabalhar com histórias, danças, poesia e teatro.